Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão na Band. E hoje nós vamos falar sobre um tema específico. Fiz questão de escolher esse tema há muito tempo. Ele tem um grande significado para mim, porque eu trabalhei com esse tema, trabalhei com pessoas que cuidam de pessoas com autismo. Então, hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. E para isso eu trouxe uma pessoa super especial, que veio de longe para conversar com a gente. A doutora Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, Ramon. É um prazer, é uma honra estar aqui conversando sobre esse Legal. assunto que é bem importante. Muito obrigada e espero ajudar todo mundo aqui a entender um pouquinho mais também sobre o transtorno do espectro do autismo. A Stephanie é médica pediatra e neuropediatra, especialista em autismo, tem milhares de seguidores nas redes sociais e fala sobre esse tema para papai e mamãe que são atípicos e também para profissionais do Brasil todo e de fora do Brasil também, né, Também. Stephanie? Aham. Stephanie, uma honra estar aqui com você. Eu tive experiência nos últimos 6 anos da minha vida de me aproximar do tema do autismo. E é interessante que quando a gente não está ali imerso naquele tema, naquele contexto, naquela circunstância, naquele drama que envolve milhares de famílias, a gente não tem a menor ideia, né? Como se a gente vivesse num mundo paralelo. Tipo assim, se não me atinge, né? É uma minoria, né? Se não me atinge, na verdade, não é nem egoísmo, é ignorância mesmo, né? Quantos temas dos quais nós não nos aproximamos simplesmente porque ignoramos a existência daquilo. E apesar de que na minha rua, quando eu era muito novo, adolescente, nós percebíamos pessoas muito diferentes. Pessoas com alguns traços, pessoas com muitos traços, com estereotipias grandes, pessoas que traziam características muito fortes, né, muito severas, e outras pessoas com algumas diferenças, perceber essa pessoa é diferente, uma pessoa estranha, né, para a gente não podia imaginar, nem os profissionais daquela época tinham uma capacidade diagnóstica tão grande, né, Uhum. ainda mais nós leigos, jovens, e acaba que a gente brinca com aquilo, inclusive, a gente pode ser até instrumento de bullying, às vezes, por não entender, por ignorar as características do TEA. Stephanie, mais uma vez é um prazer ter você aqui para a gente conversar. Eu já quero perguntar para você, eh, o diagnóstico hoje em dia melhorou muito, a capacidade de diagnóstico, os indicadores para o diagnóstico, e eu quero te fazer a primeira pergunta, que é uma dúvida de muita gente. Apesar de eu ter já ouvido muito, de eu saber um pouco sobre isso, mesmo sendo leigo, eu queria que você falasse um pouco. A partir de quando já dá para ter um diagnóstico de autismo? O que que a ciência está apontando? O que que a tua experiência prática de clínica está mostrando? Fica à vontade. Perfeito. Acho ótima essa pergunta. Quero respondê-la, mas antes eu gostaria de falar sobre, de fato, que a gente já convive com autismo há muito tempo, né? E todo mundo, se conseguir entender um pouco mais sobre o autismo, vai conseguir ver que na sua rua, ao lado de casa e até mesmo dentro de casa tem uma pessoa autista. E hoje a gente estima que é uma prevalência de mais ou menos de 3% da população que tem. Então já sabemos que não é raro, que muitas pessoas convivem, têm o autismo, e acredito eu, pela experiência que eu tenho, que deva ser o dobro, pelo menos o dobro. Mais ou menos Eu, então ta- em 6%. eu também acredito. É. É engraçado que eu acredito exatamente no dobro. Eu vou te falar por quê. Surge um papo entre amigos e nós começamos pessoas que já conseguem, com todo respeito ao diagnóstico, mas já conseguem perceber características muito evidentes do autismo por trabalhar em contato. Nós percebemos que na nossa rua tinham quatro que com certeza tinham um transtorno de espectro autista. E a gente fez um cálculo e batia entre mais ou menos um em 13, um em 15, um em 17, por aí. Então eu tenho certeza que esse número ainda vai aumentar. Fala sobre isso aí. Perfeito, perfeito, é sobre isso mesmo. E eu acredito também, então, sobre a tua pergunta, a questão do diagnóstico ainda, infelizmente, tem um mito, que a gente só pode fazer o diagnóstico a partir de 3 anos, 5 anos de idade, o que é muito prejudicial para Sim. qualquer criança que tem atraso no desenvolvimento, seja o autismo ou até mesmo outro transtorno do desenvolvimento. Então, já sabemos que isso precisa ser antes dos 5 anos.
antes dos 3 anos. E por incrível que pareça, até mesmo aqui no Brasil, a gente consegue estar identificando muito mais rápido do que Estados Unidos, Europa, porque eu tenho pacientes de todos os locais, todos os continentes, e eu vejo que até mesmo os profissionais que a gente acredita que sejam muito mais especializados não conseguem fazer um diagnóstico tão precoce. E a criança já apresenta sinais no primeiro ano de vida. Às vezes, nos primeiros 3, 6 meses, a Olha gente aí. consegue ver até mesmo o que tu falou, estereotipias, né? Que são aqueles Sim, movimentos repetitivos que a criança faz muitas vezes. E a mais comum é bater as mãozinhas. as E mãozinhas. por 6 Ou meses já. falta de um contato ocular, de uma interação melhor, né? Também, né? Exato. Pode Isso é a apontar? primeira coisa. Isso. Com 12 horas de vida, essa criança já consegue olhar para a mãe no seio materno. Ela já tem contato ocular, tem aquele enamoramento que a gente fala, Sim, né? Que sim. fica a mãe e o bebê ali se namorando. Então, essa criança com 12 horas, a partir de um dia de vida, com absoluta certeza, já pode estar olhando nos olhos da mãe. E É. caso não tenha, já é um sinal de alerta bem Já é um sinal de importante. alerta, né? Não, não, Uhum. não pode fechar, Não, mas é um sinal de alerta a ser observado, ser acompanhado. Legal. exato. E isso tem a ver com o sistema nervoso também. O processo de desenvolvimento, quanto mais rápida, mais precoce a intervenção no Uhum. tratamento, Uhum. mais você aproveita o processo de desenvolvimento do sistema nervoso ali até os 4, 5 anos de idade, que tem uma grande diferença, não tem? Tem muita diferença. E a gente fez até um corte histológico, que a gente chama de um cérebro, em várias idades. E percebeu que mais ou menos até 2, 3 anos, a gente tem uma grande gama de neurônios se desenvolvendo e fazendo conexões entre eles, que a gente chama de sinapse. Sim, Então, a partir daí, aqueles 10 bilhões de neurônios começam a conversar entre si e fazer então essas conexões, que é o aprendizado, que é o desenvolvimento, e a sim. grande parte, a maior parte até os 3 anos de idade. Depois até os 5 e depois até os 8. A partir de 8 anos a gente já começa a ter um pouco mais de dificuldade, apesar de o cérebro ainda ser plástico, ou seja, tem muita Neuroplasticidade, né? neuroplasticidade, exatamente. A gente consegue ainda intervir bastante, fazer com que essas sinapses ocorram, essa conexão, porém tem uma dificuldade um pouco maior, talvez um pouco mais de estímulo que o necessário a gente precisa estar fazendo. Eu percebo que algumas pessoas já diagnosticadas com transtorno do espectro autista, elas não têm uma espontaneidade. Às vezes parecem um pouco robóticas, é como se houvesse realmente uma falha no processo de imitação inconsciente, de imitação automática, de naturalidade. Faz sentido isso? O que está por trás disso? Faz muito sentido e faz parte dos critérios de diagnóstico. Então, são basicamente 3 coisas que nós cuidamos para identificar que aquela pessoa esteja, então, tendo transtorno espectro do autismo, que é a alteração de comunicação. Então, tem muitas crianças que vão ter atraso de fala, outras não vão ter atraso de fala, mas elas têm dificuldade em comunicar, de fazer uma narrativa. A outra é a alteração de socialização, que aí entra essa questão de ser um pouco mais robótico, as questões de socialização. Então, eu tenho uma dificuldade em fazer as leituras sutis, não só de emoções na face, de também as questões corporais, até aquilo que é falado para mim. Muitas vezes eu tenho Prosódia também? a prosódia. Então, a fala às vezes fica monótona, fica só linear, não tem entonações, né? Então, isso que a gente chama da prosódia. Então, realmente fica mais robótico. Às vezes, até a movimentação do corpo anda mais em blocos também, então parece realmente mais um robô. Só que isso não é para todos, né? São Sim, questões que a gente vai podem avaliando e variar observando, ali. vai variando. E a outra são os critérios de repetição e restrições, que a gente estava conversando um pouco das estereotipias. Sim, Mas sobre essa questão de socialização, é o que mais atrapalha, de fato, a criança, não só a criança, mas adolescente e adulto sim, depois. Porque a gente sabe que a vida vai demandando mais da gente. sim. Então a gente Uhum, passa da escola, vai para a faculdade, vai para o emprego, relacionamentos, e perfeito. aí agrega não só isso, mas também o dirigir um carro também, ao me organizar para conseguir pegar um ônibus, horários. Então, Sim. tudo isso tem uma dificuldade do cérebro autista. Inclusive, você falando de dirigir um carro, pegar um ônibus, o próprio Marcos Mion falou da dificuldade, muitas vezes, que é de levar o filho a uma viagem, né? Até para que ele não sofra, né? O Romeu, né? Para que ele não sofra aquele processo de adaptação ao novo, os estímulos novos e tal, né? Isso também envolve rigidez, envolve dificuldade de adaptabilidade.
isso tudo, não é isso? Isso, isso. E é o apego à rotina que a gente tanto fala das nossas crianças também, que já acontece, que realmente eles gostam de tudo organizado, né? Não só no seu tempo, mas naquilo que eles têm a expectativa de que muitas vezes vai acontecer. Eu tenho um pequenininho que ele gosta muito de brincar de pega-pega. E ele sempre tem a expectativa que quando ele vai descer, na hora que acabou a aula, todos os amiguinhos vão querer brincar de pega-pega. Mas se tem algum dia que eles querem brincar de futebol, ele entra numa crise, porque ele quer que seja sempre o pega-pega. Tem que estar tudo previsto, tem que estar tudo planejado. Tudo. É. Exatamente. Eu conheço uma pessoa que tem um diagnóstico mais tardio de autismo, que assim, se for fazer uma viagem, ele faz um mapeamento daqui até a Bahia de todos os postos de gasolina que existem, se ele for de carro. Ele tem que saber onde ficam os hotéis, os postos de gasolina, tudo absolutamente milimetricamente planejado, escrito, É, senão ele não consegue nem viajar, né? exato. É interessante, né? E nem sempre são organizados, né? Uh-uh. Olha que interessante, são muito planejados, usam muito método, muita rigidez, mas nem sempre são organizados. Que Uhum. loucura. Mas falando de viagem, eu gosto sempre de chamar a atenção para quem vem viajar no Rio de Janeiro aqui, eu sempre fico hospedado no Hilton Palace. O Hilton Palace é um hotel extraordinário, de luxo, um hotel maravilhoso, super acolhedor, atendimento maravilhoso. Então eu indico para você que está vindo viajar no Rio de Janeiro, fique no Hilton Palace. Dá uma olhada nisso aí. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. E falando em Hilton Palace, dia 19 de outubro eu vou fazer um evento lá, vou palestrar, eu, Pedrinho Salomão, vai ser maravilhoso. Esse evento, ele visa ser um momento de treinamento e desenvolvimento de competências necessárias para que você desenvolva a sua carreira, alcance seus resultados. E a gente parte de um propósito, ele se chama Método Propositar, dia 19 de outubro, para desenvolver competências, habilidades, você vai ter acesso a recursos, técnicas e informações que vão fazer com que você voe muito mais alto. Comigo lá, presencial, hein? Stephanie, agora eu quero tocar num assunto importante. Você falou sobre restrição e sobre repetição. Restrição, seletividade alimentar também é um sinal importante, presente talvez na maioria das pessoas que têm o diagnóstico. Com certeza, faz parte também dos critérios diagnósticos, como tu falou. E, de fato, nós temos muitas crianças, chega a ser mais ou menos 70 a 80% de quem é autista, por algum momento vai passar por uma seletividade alimentar, uma restrição. E aí varia de várias formas. Tem crianças que só comem pastosos, crianças que só querem comer, então, os crocantes, ou que crianças só querem comer o que é amarelo. Enfim, entra nas restrições. E Sim, mesmo assim, eu tenho muitos pais também que falam, não, mas minha criança come de tudo. Porém, não pode misturar a comida. Já é uma restrição. Então, é de tudo, mas pratinhos todos separados. Ou come de tudo, mas só no prato azul do personagem que ela gosta tanto, e esse pratinho tem que ir para todos os lugares também. Então, são restrições de fato que essas crianças têm, não só de alimentação, mas de roupa, de comportamentos. Então, que elas vão trazendo até hiperfocos, que é outra coisa que a gente fala bastante. Essa criança tem um apreço muito grande, ou por uma cor, por um personagem, por um brinquedo, e aquilo toma bastante tempo dela, tanto que é um hiperfoco. Então, as restrições são bem importantes, inclusive a alimentar, que traz uma questão nutricional também, sim, que para o desenvolvimento é primordial que a gente tenha um corpo muito bem nutrido para conseguir crescer e sim, desenvolver. sim. O que eu vejo também, além da neurotipicidade e a divergência entre as características que se manifestam em cada pessoa, seja por ordem ambiental, genética, enfim, há também comorbidades presentes de maneira muito diferente em pessoas com autismo. Então, existem pessoas com autismo que têm uma comorbidade lá com TDAH, existem pessoas com autismo que têm uma comorbidade com, por exemplo, não sei se eu posso falar TOD, talvez, mas com altas habilidades. E aí tem pessoas com autismo que também é raro, mas que têm
uma comorbidade com síndrome de Savant, né? E eu fico muito impressionado, inclusive, com a síndrome de Savant, porque assim, eu fico me perguntando, aquilo é uma síndrome ou é um dom divino que desceu sobre a pessoa e que a gente não tem acesso, sabe como? Não que a gente quisesse desenvolver uma síndrome, não é isso, mas é incrível o que o ser humano é capaz de fazer. E eu só tive uma dimensão maior do que o ser humano, fora assim, o que eu acredito que é a ação de Deus na gente, o que o ser humano era capaz de fazer com o seu intelecto, quando eu vi características da síndrome de Savant que são inexplicáveis dentro do nosso padrão, né? E essas comorbidades, como é que são? Estão muito presentes? Você consegue fazer diagnóstico no dia a dia? Surgem muitos diagnósticos assim no dia a dia? Fala um pouquinho, por favor. Muito, muito. E a gente sabe que o autismo não vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, isso já é Olha aí, fato. que E os interessante. estudos nos mostram que é entre 50% a 80% dessas crianças vão ser diagnosticadas com algum dos transtornos, seja o TDAH, a dislexia, o TOD e até mesmo outros tipos de transtornos. Então, sim. E isso torna o diagnóstico um pouco mais difícil, muitas vezes, Sim, porque até mesmo uma criança que, como falou, tem o savantismo, a gente, nossa, mas é tão inteligente, como é que é autista? Só que as pessoas não percebem que o autismo não é inteligência, não é sobre isso que a gente está falando. sim. Nós estamos falando sobre uma criança que tem dificuldade de se comunicar, de socializar, que tem algumas restrições. E a inteligência é de cada pessoa. Eu gosto muito de falar e reafirmar sobre isso, porque a gente, infelizmente, ainda relaciona autismo com inteligência, e não é assim. Então, a gente tem que dar um passo além e olhar outras questões. Então, às vezes, sim, essa criança tem outros diagnósticos, muitas vezes recebe esse diagnóstico até antes do próprio autismo, o que também dificulta não só o diagnóstico do autismo, mas o tratamento. O TDAH é uma delas, Sim, TOD também, são as que mais amplamente são diagnosticadas, sim, e o autismo muitas vezes fica com pano de fundo, que então as sim. pessoas não olham muito bem para ele. Existe também uma confusão, às vezes, quando é TOD e quando é simplesmente aquela questão da explosão comportamental da pessoa com autismo? Existe isso também, né? Que tem toda a demanda de gestão de comportamento e às vezes tem aquele diagnóstico de TOD. Aí existe essa confusão? Como é que é? Muito, muito. Que a gente sabe que o autista tem muita rigidez de comportamento, né? Que são aquelas questões da rotina dele, que ele gosta de sempre ser do mesmo jeito. E o TOD, na verdade, ele é um comportamento opositor. O que que acontece? Eu vou explicar melhor. A rigidez de comportamento, quando as coisas não saem da forma que o autista quer, ele reage de uma forma muito ruim, ou com choro, ou com birra, se joga no chão e não quer seguir fazendo aquele planejamento que os pais fizeram para ele. Então ele fica aparentemente opositor àquele comportamento que o pai quer que ele faça. Porém, é uma rigidez de comportamento. Sempre vem antes uma ação. Então, aconteceu alguma coisa com ele que ele não gostaria que fosse, ele reage Sim. àquilo. Então, isso é uma rigidez de comportamento. E o TOD, o que muitas pessoas confundem é que ele, de fato, ele é opositor, só que ele tem uma índole um pouco mais raivosa e maldosa por trás. Então, existe muitas vezes uma premeditação daquele comportamento que não é positivo, que a Pode gente não... trazer mais prejuízos, mais Muitos, danos, né? muitos mais prejuízos. Então, normalmente é algo que essa pessoa pensa e age e causa, então, a oposição, o desafio que muitos pais vêm falar. E Sim. é muito mais difícil a gente ter uma pessoa TOD do que uma autista. Então, isso também é importante que todo mundo reveja esse diagnóstico de TOD e principalmente em crianças menores de 5 anos, porque a gente não consegue fazer diagnóstico de TOD em menores de 5 anos e basicamente, normalmente é o autismo. Interessante. Eu vejo também que quando a gente fala do desenvolvimento dessa criança, né, daqui a pouco ela se torna um adolescente e ela se torna um jovem e ela precisa desenvolver autonomia, entrar no mercado de trabalho. Sei que não é fácil para crianças com características severas do autismo, né? Mas eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que é inteligentíssimo, inteligentíssimo, com formações excepcionais, inclusive, e que tem características bem leves assim do autismo, né? Como, por exemplo, um excesso de rigidez, às vezes um comportamento, tem dificuldade de interação social, alguma coisa na prosódia, mas que tem uma coisa linda também, que é uma pureza de coração muito grande, né? Uhum. Tem. Além de serem literais naquilo que falam, né? Sim.
tipo assim, não tem curva, É. né? Geralmente tem uma pureza de coração muito grande, né? É uma Parecem criança, inocência, uma né? inocência, né? Muito Exato. grande. É impressionante isso, Sim. E eu não é? percebo muito isso nos meus adolescentes, que as menininhas, os meninos já estão um pouco mais evoluídos na conversa, já estão pensando sobre outras coisas, e os meus adolescentes não. Eles estão lá pensando no brinquedo, na Sim, boneca, sim. em outras coisas que, de fato, que não é um mundo que chama muita atenção para eles, essa parte. E isso a gente precisa dar atenção também. E tem outro assunto, Stephanie, que eu gostaria de falar com você, que é sobre a inserção no mercado de trabalho. É a capacidade que nós vamos ter ou não diante desse desafio que é receber pessoas atípicas no mercado de trabalho, que é uma condição para a qual nós precisamos nos preparar e preparar as empresas para que possam receber, inclusive os pontos fortes presentes nas pessoas com autismo, que muitas vezes são excelentes desenvolvedores, pessoas muito focadas, não é verdade? Pessoas que têm a capacidade de entregar resultados com muita habilidade, muita competência, mas que também nem sempre são bem vistas por dificuldades, por não terem outras habilidades sociais e tal. Mas antes de falar sobre esse tema no mercado de trabalho para o autismo, eu queria falar rapidamente sobre o Ativaí. Ativaí é uma ferramenta que ajuda quem já está no mercado de trabalho. Ativaí é uma ferramenta que faz com que você alcance potenciais clientes seus. Então, você quer chegar a determinados perfis de público, né? Como, por exemplo, eu quero atingir o público do varejo, eu quero atingir indústrias, eu quero atingir o mercado da educação, eu quero atingir um público específico, pessoa jurídica ou pessoa física. Ativaí é uma ferramenta que conta com um know-how de uma empresa extremamente competente por trás, que te ajuda a chegar nesses clientes no Brasil todo. Então, sobre o Ativaí, eu recomendo de mão cheia. Contratem Ativaí se você quer chegar aos seus potenciais clientes. E voltando aqui com a Stephanie, então, eu gostaria, Stephanie, que você falasse sobre isso. E aí? E a autonomia dessas crianças no futuro? Como é que os pais estão vendo isso, o mercado está vendo isso e como você, especialista, está vendo isso? É uma grande preocupação de várias mães, que inclusive vêm em consulta, que respondem muito os meus directs, que é o futuro, né, dessas crianças, que elas percebem que têm dificuldades no próprio desenvolvimento, como que vai ser no futuro, no trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos. E eu acredito que, como eu sempre falo, o tempo é neurônio, a gente tem que olhar já desde muito pequeno essa criança e ir trabalhando essa autonomia e essa independência. A gente tem formas de terapias para ir trabalhando tudo isso, habilidades sociais, que a gente precisa Sim. muito dentro de um ambiente de trabalho corporativo também. E eu gostaria muito também de trazer essas informações, e eu gostei que tu falou sobre as empresas, para as empresas poderem entender cada vez mais quem é essa pessoa atípica, como que ela funciona, para daí dar também condições de ela conseguir se provar ali, porque Sim. a gente sabe que eles têm muitas dificuldades, fato, por isso que tem um transtorno, porém tem muitas habilidades que podem também beneficiar as empresas, os trabalhos, porque eles são muito focados, eles trabalham muito bem, muitos têm habilidades extraordinárias, então desde Perfeito. muito pequenos, então a gente precisa ter esse olhar de fato um pouco mais Isso. especial para essas crianças que no futuro vão ser adultos no meio de trabalho. Verdade. E para você que está em casa, que está acompanhando esse programa, não sei se você sabe, mas o tratamento do autismo, ele é caríssimo, porque ele envolve uma intensidade de terapias, de repetição de terapias, de fono, de terapia ocupacional, de psicologia e de várias outras terapias interdisciplinares aí. E é muito importante que você saiba o seguinte, que é caro para quem já é classe média alta. É só rico que consegue pagar, a não ser que tenha um plano de saúde. E, se você não sabe, existe uma ONG, uma associação que se chama Azul Fraterno. Procura aí no seu Instagram, siga Azul Fraterno. Azul Fraterno é uma associação que tem como objetivo facilitar o acesso ao tratamento do autismo para crianças em situação de vulnerabilidade. São milhões de crianças que têm autismo hoje no Brasil que não têm condição de ter um plano de saúde. Se você gostaria de fazer a diferença na vida dessas crianças e dessas famílias que sofrem as consequências de um transtorno para o qual até o diagnóstico, às vezes, o acesso ao tratamento é difícil, ajude a Azul Fraterno. Doe, siga Azul Fraterno e divulgue Azul Fraterno. Stephanie,
realmente é um desafio a entrada no mercado de trabalho, é um desafio lidar, gerenciar, também como mãe atípica, como pai atípico, uma criança com os sinais, com as características do autismo. Você sabe disso. Quais são as principais dores que você percebe hoje? Quais são as principais demandas que aparecem hoje? Com que você se depara diante do suor, das lágrimas, do sofrimento, da dificuldade das mães hoje em dia? Hoje a maior questão que as mães trazem para mim é: doutora, eu vou escutar ele falar mamãe, porque muitas dessas crianças são não Não verbais, né? verbais. Não falam, tanto que isso é um sinal também que a gente tem que cuidar, porque a partir dos 2 anos, com certeza, essa criança já precisa estar falando. 1 ano e meio já se tem pelo menos 15 palavras, mas essa é uma dor muito frequente. E as mães, tem muitos vídeos até na internet que mostram quando elas escutam a primeira palavra, a emoção que não é para aquela mãe escutar a voz do filho, porque elas sempre falam: queria escutar a voz dele, eu não consigo, porque ele ainda não fala. Mama! Mama! Can you say mama? Mama! Mama! E a segunda maior é a alimentação, né? Toda mãe quer ver que essa criança come um pratão, Saudável, forte. muito. E muitas vezes essa criança não come um alimento, 5 alimentos no total de todos os alimentos que a gente conhece. Então, isso é uma das maiores dificuldades também que a gente tem. Mas o escutar uma mãe, esse é o maior. Stephanie, sobre os modelos de intervenção, sobre ciência, sobre tratamento. Análise do comportamento aplicada, modelo Denver e terapias multidisciplinares em geral. E aí? Qual a tua opinião? O que você tem mais recomendado? A gente sabe que hoje é o tratamento, né? Essas terapias que a gente tem bastante estudos e, além disso, bastante evidência de que funciona e ajuda essa criança a se desenvolver. Então, hoje é o mais indicado, são essas terapias. São essas terapias mesmo, né? Uhum. E aí, eu já ouvi pessoas, inclusive da análise do comportamento, defendendo também o modelo Denver, como no início do processo de intervenção, mas varia de acordo com a criança. Então, assim, não tem uma receita de bolo, Não. mas essas são as que têm mais Uhum. resultados, não é isso? Isso, sempre individualizar, né? Porque Individualizar. a gente sabe que essas são as que funcionam de fato, porém na cidade tal só tem Denver, na cidade tal só tem aba. Então a gente precisa individualizar, olhar cada caso para indicar o melhor. E sabe o que seria um sonho, Stephanie? É se houvesse um aplicativo que unisse profissionais especialistas no Brasil todo às famílias. Que as famílias conseguissem achar nas suas regiões os profissionais especialistas. Já ouviu falar em algum aplicativo assim? Já. E esse é um sonho meu, de fato, que eu tornei ele realidade para todo mundo, tanto para os profissionais quanto para as famílias. Ele se chama TEA Encontro, onde os pais conseguem encontrar o terapeuta TEA e TDAH para o seu filho, por causa dessa dificuldade que a gente sabe de encontrar. E sabe também que a terapia faz toda a diferença no desenvolvimento da nossa criança, então eu estou fazendo essa conexão entre terapeutas e pais. Muito legal, parabéns. Adorei a iniciativa, espero que cresça. Até encontro. TEA Encontro, isso. Muito legal. Tá vendo? Profissionais, terapeutas, se você tem parentes aí, procure esse aplicativo que já está no ar. Legal, Stephanie. Então, para a gente finalizar, e já te agradecer muito pela sua simpatia, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu queria pedir que você desse uma mensagem para o público, que você falasse o que vier no seu coração. A gente conversou tanto sobre propósito, né, antes de começar aqui. Perfeito. Eu gostaria de dizer para os pais que tudo é aprendível e se a gente estimular de fato essa nossa criança, ela tem muito potencial para se desenvolver. Então, não desistam dela por mais dificuldade que vocês estejam passando, porque depois vai valer a pena. Stephanie, muito obrigado. Obrigado a você também, espectador, que participou desse bate-papo conosco. Espero que você leve todos esses aprendizados, divulgue também esse programa para as famílias que precisam aprender mais, saber mais das novidades acerca do diagnóstico, do desenvolvimento das habilidades das crianças com autismo. E para você que nos acompanha aqui no Conexão na Band, até o próximo domingo aqui no Conexão.